do Campeonato Brasileiro. Vamos ao vivo para o Flamengo. A Monique Danello está pronta aqui para trazer informações do rubro-negro que vai enfrentar um outro rubro-negro no fim de semana. Esse jogo, hein? Enfrentar o projeto. Esse duelo carregado aí, né? De rivalidade, de polêmicas. Vamos falar então dos preparativos do Flamengo. O que está acontecendo nesse momento aí no Ninho do Urubu e como está o time do Flamengo para enfrentar o Sport? A pergunta que não quer calar também, né, ô Monique, é se o Flamengo vai usar a força máxima contra o Sport, se vai poupar jogadores para o duelo da volta contra a Chapecoense na semana que vem pela Copa Sul-Americana. Bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Giovani, Fernando Campos, para quem acompanha a gente em casa. Essa é a grande questão, né? Ninguém imaginava que o Rueda fosse poupar um time inteiro no Campeonato Brasileiro, mas foi isso que ele fez no clássico contra o Botafogo na última rodada. E agora fica esse ponto de interrogação para a partida de domingo contra o Sport na Ilha do Urubu, já que a vaga nas quartas de final da Sul-Americana está aberta. O duelo com a Chape nas oitavas ficou no 0-0 lá na Arena Condá. O Flamengo tem essa decisão no meio de semana na Ilha do Urubu também, pensando nisso, nessa importância que o Reinaldo Rueda tem dado para as Copas, tanto Copa do Brasil, que o Flamengo está na decisão, quanto a Sul-Americana, é possível sim que ele poupe alguns jogadores nessa partida de domingo contra o Sport. Mas a programação do Flamengo mudou um pouquinho nessa reta final da semana. O Flamengo treinaria ontem à tarde, depois do retorno de Chapecó, mas o Flamengo alterou a programação, os jogadores ganharam folga, jogadores do time titular, jogadores que viajaram, não fizeram nenhuma atividade ontem aqui no Ninho do Urubu. Hoje a equipe se reapresentou pela manhã, está treinando nesse momento aqui no centro de treinamento, mas para a gente a programação também mudou. Já na madrugada a gente recebeu a informação de que a imprensa só teria acesso a partir do meio-dia, então antes a gente teria acesso às 10h30 da manhã, provavelmente a gente pegaria uma parte do treino do Flamengo com o Rueda, mas hoje entrando meio-dia a gente já não vai ver nada, já que a atividade começou 9h30 da manhã, provavelmente vamos direto para a entrevista coletiva. Amanhã o Flamengo ainda tem mais um treinamento, aos sábados sempre fechado para a imprensa, e aí fica essa questão para o domingo justamente, né, do que o Rueda vai fazer, quais peças ele vai usar contra o Sport, pensando na forma como os jogadores vão se reapresentar, as avaliações que serão feitas com os titulares, pensando no jogo de quarta contra a Chapecoense e também, principalmente, na outra semana, na outra quarta-feira, o duelo contra o Cruzeiro. Vale a gente considerar, Giovani, que o Flamengo ganhou uma dúvida para essa final de um jogador que foi titular contra a Chape lá na Arena Condá e saiu sentindo. Ainda no primeiro tempo, o atacante Everton levou a mão na panturrilha, foi substituído pelo Vinícius Júnior, ficou no banco de reservas colocando gelo. Ontem ele passou pelo exame mesmo sendo folga e o Flamengo confirmou que tem uma lesão na panturrilha esquerda do Everton. Não deu detalhes de que tipo de lesão, grau da lesão e informou que o jogador já iniciou o tratamento. Então ele tem mais ou menos aí 2 semanas até a final da Copa do Brasil e vira uma questão, uma dúvida, um problema, porque o Everton é titular absoluto, um jogador muito importante nessa escalação do Flamengo e aí realmente agora vai entrar nesse tratamento intensivo até o dia 27. Então tudo isso está sendo levado em conta, obviamente, pelo Reinaldo Rueda na hora de escalar os jogadores para os próximos confrontos. Tem o Sport, depois a Chape no meio de semana, ainda tem o Avaí antes da final da Copa do Brasil e aí o treino fechado, ele ganha privacidade, ele pode montar, testar possibilidades e a gente provavelmente só vai acompanhar a entrevista coletiva. Giovani? Pois é. Você quer perguntar para a Monique, Fernando Campos? Quero perguntar para a Monique. Primeiro, muito bom dia. A questão é, pensando em final de Copa do Brasil, existe a possibilidade do Rueda utilizar Thiago Muralha como um titular do Flamengo no Campeonato Brasileiro para dar uma sequência para esses jogadores ou não? Ele vai seguir dando a chance para o Diego Alves no gol titular do Flamengo? Olha, eu acho que essa possibilidade existe sim. A gente acompanhou a entrevista coletiva do Rueda antes do jogo contra a Chapecoense. Ele falou um pouco sobre isso, do momento dessa decisão, de dar chance para esse goleiro que seja escolhido para ocupar a vaga de titular na final contra o Cruzeiro. Talvez a Sul-Americana, por ser um mata-mata, ser uma decisão valendo vaga nas quartas de final, fique mais difícil para o Rueda fazer
essa consideração, mas no Campeonato Brasileiro é possível. E aí também fica a dúvida se para esse jogo contra o Sport ele vai com o Diego Alves e deixa para utilizar o titular da Copa do Brasil no jogo contra o Avaí, que é no fim de semana que antecede a final, porque a partir do momento que o Rueda escolher um Muralha ou o Thiago para assumir o gol contra o Sport, por exemplo, acredito eu que essa seja uma decisão definitiva, né? Ou pelo menos deveria ser o cara que vai ser o titular, se é para ele ganhar ritmo, sendo o Thiago ou o Muralha, o escolhido para domingo contra o Sport seria o titular no dia 27. E aí ele tem tempo até lá, eu não sei que tipo de trabalho o Rueda pretende fazer, espera fazer com os goleiros até lá. Antes da primeira final ele falou em trabalho psicológico, conversa com psicólogo, conversas individuais, trabalho no campo. Então talvez essa seja uma decisão que a comissão técnica tome também baseada nisso, né? No tempo que vai ter para trabalhar com esse goleiro. Ganha um tempo se deixar para colocar o goleiro só na partida contra o Avaí, mas aí tem que ver o quanto isso vai custar em termos de ritmo. É uma decisão que o Rueda vai ter que tomar e imagino que o treino fechado também tenha relação com isso. Ele já deve estar fazendo esse trabalho, já deve estar pensando em todas essas possibilidades, mas não está descartada a chance do Thiago ou do Muralha começar como titular no domingo contra o Sport, se o Rueda entender que essa é uma decisão que já está tomada e que precisa dar ritmo para esses jogadores já nessa partida de domingo. Uma informação que surgiu agora pela manhã também, mudando um pouquinho de assunto, mas para a gente registrar, Giovani e Fernando Campos. O Flamengo informou que a FIFA determinou que o Al Nassr pague 3 milhões de euros por aquela negociação com o atacante Hernani, o brocador, que aconteceu em 2014. É uma dívida que já vem se arrastando e a FIFA determinou agora que eles paguem esse valor de 3 milhões de euros ao Flamengo até o dia 28 de setembro, impreterivelmente. Então, é uma decisão da FIFA que saiu agora pela manhã. O Flamengo comunicou a gente e é claro que se o Al Nassr não fizer esse pagamento até o dia 28, tem uma sequência de punições, incluindo multa, pontos que o time pode perder, rebaixamento e até exclusão de campeonatos. Então, uma decisão que veio da Suíça hoje pela manhã e o Flamengo aguarda então esse pagamento de 3 milhões de euros, uma negociação de 2014, a ida do Hernani Brocador lá para o Al Nassr. Antes tarde do que nunca. Obrigado, Monique Danello. Grande abraço. Ao vivo, direto da Ilha do Urubu, do Ninho do Urubu, trazendo informações pra gente aí dos preparativos do Flamengo para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. E essa informação é importante, afinal de contas, 3 milhões de euros, né? Dá uma aliviada aí né? O Flamengo ia fazer mais diferença na minha conta isso, né? Do Flamengo nem sei se faz tanto assim. O Flamengo hoje ele tem uma máquina financeira que funciona, aliás, é uma referência dentro do futebol brasileiro, né? A gestão do Bandeira acertou muito nessa questão administrativa, nessa questão financeira. Agora, óbvio que 3 milhões sempre vão ajudar, né? A galera participando com a gente aqui no Jogo da Velha Conexão aí,